Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Meu convidado desta semana aqui no canal Imparável, por volta dos 6 ou 7 anos, já dizia aos pais que queria ser juiz, ou promotor, ou delegado, e desde então cresceu sabendo que queria graduar-se em Direito. Natural de Brasília, Lucas tem 31 anos, reside atualmente na cidade de Ji, Paraná, Rondônia, e assumiu há poucas semanas o cargo de delegado de Polícia Federal, concurso que sonhava desde a infância. Antes disso, mesmo tão jovem, Lucas havia tomado posse nos cargos de técnico judiciário do STJ e analista judiciário do TRF da Primeira Região. Também foi nomeado em outros concursos. Um momento muito marcante na trajetória de Lucas foi que, antes da nomeação em seu primeiro concurso, ele viu que o dinheiro dele, que ele tinha reservado para se preparar, acabou na semana da convocação. Isso mostra que a sorte encontra o trabalho, né? Deu tudo certo ao final. Mas não se engane, Lucas, apesar de aprovado em muitos concursos, excelentes concursos, nem sempre foi um bom aluno. Na escola, se considerava um aluno mediano e só passou a se dedicar mesmo a partir da graduação, quando entrou aí, começou a pensar no mundo dos concursos e realizou uma preparação para a preparação, ou seja, estudou e pesquisou muito sobre formas de se preparar, e ele vai compartilhar aqui um pouquinho da sua história, um pouquinho das dicas que ele tem para chegar aí a um cargo tão elevado e ter tanto sucesso no mundo dos concursos. E cabe destacar que Lucas foi aluno do GRAN, o que nos orgulha bastante. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, boa noite, Gabriel. Felicidade de estar aqui contigo, participar aqui do programa do Imparável. E é isso, estou muito feliz em poder vir aqui contar um pouco da minha história e compartilhar com os demais colegas aí um pouco do meu trajeto. E, se possível, inclusive até, como muitos fizeram comigo, me ajudaram bastante, né? Que eu puder ajudar quem também está no caminho aí, estou sempre aqui. Me diz uma coisa, como é que uma criança de 6 anos já sabe qual carreira que ela quer seguir? Por que você queria tanto ser juiz, ou delegado, ou promotor? Isso é engraçado, né? Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro do dia. Eu lembro até da casa em que eu morava. Eu era pequenininho, 6 anos, e foi a primeira vez que eu pensei no que eu queria trabalhar. E a primeira escolha foi assim, não, eu quero trabalhar ou um desses 3 carros, mas o que eu me recordo é que foi por alguma inspiração familiar mesmo, né? Eu já tinha família que era servidor público, já ouvia falar do trabalho de juiz, de promotor, não entendia, ainda era criança, né? Também tinha parentes que já eram delegados, já trabalhavam na polícia, e isso eu ficava olhando e me despertou interesse, né? Na escola também, os professores comentavam sobre profissões, e aí surgiu mais ou menos dessa forma, né? Essa vontade de exercer um desses cargos. Eu entendi ali mais ou menos como uma criança poderia entender, né? Quais eram as funções, e logo falei, não, é isso. E tomada a decisão é uma coisa que eu sempre fiz muito na vida, né? Uma coisa, quando eu decidia, minha mãe sempre falava que eu era muito cabeça dura, né? Quando eu decidia, eu tocava pra frente. Eu decidi ainda pequenininho, 6 anos, que queria seguir esse caminho. E aí fui levando. Não fiquei me questionando tanto se era aquilo. Muito embora, às vezes, eu parava para pensar, será que é isso mesmo que eu queria, que eu quero, né? E no meio dessa reflexão, eu sempre concluí que sim, né? Eu gosto disso, eu gosto do que eu estou fazendo, gosto do que eu estou procurando fazer, e o caminho também me satisfazia, né? O percurso me interessava. Mas aí foi isso. Mais ou menos essa ideia que fez uma criança de 6 anos decidir seguir essa jornada. Na escola você se considerava, e nos revelou aqui antes, que um aluno mediano, né? E só foi na graduação que a chave virou, né? Por que a chave virou e como que a chave virou? O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu, em grande medida, foi que na escola eu até conseguia me virar bem, mas já não me dedicava tanto porque eu talvez não conseguisse enxergar bem a forma como a escola estava somando para o que eu queria fazer, entendeu? E também tinha uma outra razão, no tempo
passou pela cabeça ser jogador de futebol, mas não era bem o que eu levava jeito. Eu era melhor nos estudos, por incrível que pareça. Já dizendo aqui que era um aluno mediano, né? Então no futebol, meu Deus. Aí o que aconteceu foi o seguinte: no ensino médio eu estudava tranquilo, conseguia desenrolar ali o que eu precisava fazer na escola, consegui passar no vestibular, graças a Deus. Mas quando eu cheguei na graduação em si, que eu vi eu entendi que o estudo conseguia não só mudar a minha vida, como me municiar com instrumentos para a profissão, para o meu dia a dia, para o agir, a forma como eu ia decidir o que eu ia fazer da minha vida, como eu ia fazer e como eu ia decidir cada um dos passos da minha vida. E aí, na graduação, eu consegui instrumentalizar o que eu aprendi. Quando eu percebi que eu consegui instrumentalizar, ou seja, colocar em prática o que eu estava estudando, aí eu me apaixonei. E eu vi isso muito no direito, eu fiz um tempo também de ciência política, e ali eu consegui perceber que, poxa, tudo que eu estou aprendendo, todo esse conhecimento, eu consigo instrumentalizar ele na minha vida, colocar em prática e desenvolver atividades que eram de meu interesse. Aí mudou a chave, aí eu comecei a estudar bastante, aí realmente comecei a ficar mais e mais interessado, e isso é um ciclo vicioso, né? Quando você começa a se interessar e você começa a fazer aquela coisa e começa a gostar e desperta novos interesses, aí pronto, aí você vai seguindo em frente. E foi o que eu fiz, e mudou a chave ali na graduação. Eu conto até para alguns colegas, às vezes, que teve uma vez, foi o primeiro estágio que eu arrumei, né? Eu fui lá na entrevista e a pessoa que foi fazer essa entrevista comigo, né, que seria minha chefe, ela perguntou se eu tinha conhecimento sobre processo legislativo. Eu gostava muito de processo legislativo, no tempo eu estava fazendo ciência política, né? Estava decorando ali o regimento da Câmara dos Deputados, estava também, na mesma forma, do Senado e o regimento comum. E eu sabia bem, falava, sei, inclusive comecei a falar sobre o assunto, dissertei bastante, ela viu que eu dominava o assunto e ela me contratou. Aí eu recebi o meu primeiro salário de estagiário no tempo. Quem nunca tinha recebido salário, aquilo era muito, muito dinheiro, né? Por causa de alguma coisa que eu sabia. Aí, assim, parece uma coisa óbvia, né? Todo mundo fala, você vai estudar, você vai conseguir um emprego legal e vai ganhar dinheiro. Mas quando você vê isso acontecer na prática, eu senti, poxa, olha, por causa disso me reconheceram de tal forma e me deram uma oportunidade legal de estágio. Então, ali foi mais ou menos ali quando virou a chavezinha. Então eu falei, então vou me especializar mais para ver o que acontece, vou aprender mais, e assim fui indo. E aí eu fui gostando ainda mais do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando. Você decidiu seguir um caminho que é muito natural no mundo dos concursos, que é fazer outros concursos antes do seu concurso sonho, né? Até para ter uma renda e crescer profissionalmente. E você reservou um dinheiro para se preparar, para se manter um tempo, e com a expectativa que ia durar até você ser convocado, né? E quase que não deu tempo. Como é que foi esse processo aí, esse primeiro concurso? Que às vezes a primeira aprovação é a mais emocionante e a que mais muda a vida, né? Embora não seja o sonho, o principal sonho. Sim, isso aí você acertou em cheio. Foi a mais emocionante até agora. Foi a que mais me impactou, né? Quando eu estava no final da graduação, durante a graduação eu acabei indo para vários estágios, em especial em advocacia, para ver se eu gostava, né? Já que eu já queria fazer uma certa coisa, eu falei, quer saber? Eu vou para advocacia em alguns estágios também, porque remunerava melhor, para eu conhecer e ver se talvez não seja isso que eu quero. E participei, trabalhei como estagiário em diversos escritórios, e ali eu fui reunindo dinheiro, né? Porque eu já queria estudar para concurso, mas assim, não, vou juntar o dinheiro e se eu gostar, eu sigo na advocacia, se não, eu sigo o meu plano A, né? Que era eu estudar para concurso, e para isso eu vou precisar de dinheiro. É caro estudar para concurso. E ali eu já fui me organizando. No último ano eu fiz também uma pesquisa no direito, participei de pesquisa lá. E como pesquisador ali dentro da Universidade de Brasília, eu consegui uma bolsa pequenininha, mas que já deu para somar na bolsa do estágio. E fui juntando esse dinheiro, e quando terminei a graduação, com o dinheiro que tinha, eu comecei a estudar, me dediquei só aos estudos, né?
E fui comprando livro, não dava para viajar tanto porque as viagens eram caras, então eu fui tentando me preparar para alguns concursos aqui na região Centro-Oeste. No tempo eu morava em Brasília, né? Então para fazer prova em Brasília, ali em Goiás, ainda fiz uma viagem, estava no começo dos estudos, né? Enfim, fui gastando, fui tentando organizar o dinheiro para sobreviver, fui estudando, e aí eu lembro que ainda no começo eu fiz a prova de analista do TRF1. E aí eu fui aprovado. Eu passei uma colocação até boa, mas aí me falaram, cara, o problema é que lá o concurso vai chamando aos poucos, demora um pouco. E aí eu falei, então tá, então para não gerar ansiedade, eu vou esquecer desse concurso e vou continuar estudando. Botei ele ali e deixei, realmente esqueci. Não fiquei pensando muito nele. Continuei estudando, aí veio a prova do STJ, que foi uma grande surpresa para mim, né? Eu estava estudando para procuradoria, estava na esperança de sair algumas procuradorias ali, tanto no estado de Goiás como em Brasília. E era um concurso que não exigia prática jurídica, e então eu poderia ser aprovado, ser nomeado desde logo. E era um edital grande, né? Um edital que engloba quase tudo que tem em concurso de carreira jurídica. Ali com exceção um pouco de penal e processo penal, que caía no DF, então englobava basicamente tudo. Aí, estudando de procuradoria, eu vi que dava para estudar, dava para fazer a prova de analista, dava para fazer a prova de técnico, dava para fazer a prova de advocacia de conselho, dava para já ir começando a montar uma base para os concursos que eu queria, né, de Ministério Público, magistratura e também de delegado. E aí fui indo. E quando veio do STJ, calhou de ser uma prova que se encaixava muito bem com o concurso da procuradoria. Eu lembro que eu saí da prova, eu fiz tanto a de analista como a de técnico. Na de analista eu me senti muito bem. Falei assim, cara, essa é a minha prova. Ela foi pela manhã, né? Eu falei, passei, acho que eu vou passar. Porque eu saí do objetivo bem confiante. E tinha acabado de passar na de analista do TRF1 e foi uma prova que eu me senti mais confortável, a do STJ, do que na do TRF1. Né? E o tema da redação era bem complexo. No tempo era um tema que depois virou até súmula, né, do Superior Tribunal de Justiça, que era a teoria da encampação, que era uma coisa que o pessoal estudava muito em procuradorias, mas não estudava para analista. Eu falei, pô, eu acho que ninguém sabe isso, e eu estudei para procuradoria esse tema, consegui escrever bem sobre ele. Né? Saí de lá e falei, não, passei para analista. Fiz a prova de técnico à tarde, como quem diz assim, não, eu vou contar com a de analista, é ali que vai acontecer, vou fazer essa de técnico rapidinho. Eu fiz ela em 1h30 a prova de técnico. Assim, tranquilo também, né? Aí, quando saiu o resultado, eu fui olhar o edital de resultado, pesquisei meu nome ali tenso, aí saiu um resultado, né? Falou assim, meu nome apareceu em um lugar lá. Eu falei, então beleza, então acho que eu passei na de analista, como eu imaginei. Eu fui checar e meu nome não estava dentro dos aprovados para analista, né? Aí, ué, que estranho, não tá no de analista, onde é que tá? Eu fui olhar lá embaixo, estava na lista de técnico judiciário. Aí eu nem acreditei, porque foi uma prova que caíram alguns conteúdos que eu não dominava, né, que eu não estudava. Mas enfim, aí acabou que foi nessa prova que eu fui aprovado de técnico. Pensei que não ia chamar rápido, mas o STJ surpreendeu. Dali um mês chamou, e foi justamente nesse período, fazendo algumas provas de procuradoria, que eu viajei, que meu dinheiro ia acabar. Estava no fim. Eu lembro que quando saiu a convocação, foi no dia que o Brasil perdeu o jogo para a Holanda, na Copa do Mundo. E foi contra a Holanda, salvo engano, foi contra a Holanda. Ou Bélgica, na verdade, foi contra a Bélgica. E ali naquele dia de manhã eu acordei e não esperava que fosse chamar rápido, porque, muito embora eu estivesse em uma posição razoável, eu estava já com aquela expectativa que seria que nem o TRF1, né? Demora para chamar. Aí quando saiu a convocação, pela manhã, na noite anterior, eu estava olhando minha conta bancária e eu tinha mais ou menos 200, 300 reais. Tinha sobrado do que eu tinha juntado e eu já estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Vou ter que dar um jeito de ganhar alguma grana por fora enquanto eu estudo. Estava fazendo 1000 planos, né? Eu estava tirando a carteira, pensei em tirar a carteira profissional para fazer um bico de Uber e depois estudar, porque tem a flexibilidade. Cogitei voltar para a advocacia, mas a advocacia já ia complicar mais meus estudos. Enfim, 1000 planos, né? Mas aí na manhã seguinte, dessa noite que eu fiquei planejando, saiu a convocação. E, nossa, foi uma alegria enorme. Nem a derrota do Brasil ali na Copa do Mundo conseguiu tirar aquela felicidade.
muito impactante. Então, foi mais ou menos esse o percurso, né? Teve algumas outras provas no meio, né? Mas foi justamente nessa semana que saiu o resultado do STJ que meu dinheiro chegou ao fim. Aí, quando saiu essa convocação, meu Deus do céu, né? Eu pensei, cara, agora eu acho que eu vou conseguir estudar para magistratura, que tinha que viajar muito, né? São várias, faz prova em vários estados. Antes eu não tinha como, né? Com o dinheiro que eu tinha juntado era inviável, um concurso muito caro, magistratura e Ministério Público. Foi mais ou menos, em resumo, essa história aí. Tá? Alguns outros percalços no meio. Quando caiu o primeiro contra-cheque na conta, você deve ter se sentido rico, né? Depois desse episódio. Eu me senti milionário. Eu lembro do dia, eu estava sentado à minha mesa e saiu a prévia do contra-cheque, né? Aí tinha um colega lá que já era servidor há algum tempo. Eu falei para ele, cara, eu nem acredito, olha o tanto de dinheiro que vai cair na minha conta. Não era muito, porque era proporcional do mês anterior, mas para mim era uma quantia enorme, né? Porque inclusive, era mais ou menos o valor que eu consegui juntar, que eu não juntei tanto dinheiro. Acabou que no estágio da Bolsa eu juntei uns 5 mil, que eu achei, isso aqui dá para me segurar por um ano. Eu economizava bastante, né? E foi mais ou menos esse salário, né, que eu recebi. Eu falei, cara, voltou o que eu tinha juntado, compensou, né? Aquele negócio, você vê que o custo-benefício do estudo é extremamente válido, né? Ali voltou o que eu tinha juntado para ficar sobrevivendo por um ano e voltou pelo proporcional de 20 dias que eu tinha trabalhado no STJ. Então, voltou em 20 dias, já deu retorno. A partir daí já foi saldo positivo, né? Impressionante o retorno que dá o estudo. E o estudo para concurso especificamente, né? Porque te gera uma renda, um emprego, né? E um retorno aí por muitos, muitos anos. E aí, Lucas, você decidiu já ir direto para concursos jurídicos, de carreira jurídica, ou fez outros antes de chegar aí ao cargo de delegado? Pois é, aí quando eu entrei no STJ, aí eu falei, não, agora eu vou estudar para magistratura, MP e para delegado da PF, né? Eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu queria, né? Eu vou fazer esse estudo, porque agora, com a renda que entrava, e eu já tinha me acostumado a economizar bastante dinheiro, né? Porque estava ali vivendo com uma quantia definida. Com essa mesma lógica, eu segui com o concurso, né? Eu lembro que todo mundo falou, ó, cuidado para você não se acomodar, já que você quer outro cargo, porque o STJ é uma instituição excelente, lá é outro nível, assim, uma estrutura incrível, um lugar excelente para se trabalhar, né? Aí todo mundo falou, cuidado para você não se acomodar lá, já que você quer outro cargo, porque se você quer outro lugar, lá é muito bom, você pode acabar chegando e ficando, né? Eu falei, não, então beleza, o que eu vou fazer é o seguinte, no dia que eu tomar posse, eu vou estudar já. Vou chegar em casa e vou fazer minhas 4, 5 horas líquidas de estudo eu fazia ali, como sempre, no dia a dia, vou me forçar a fazer isso todo dia. E, de fato, no dia que eu tomei posse, eu estudei antes de ir para o trabalho e depois. E no dia seguinte também mantive a rotina, né? E continuei já estudando para a carreira jurídica, né? Ali ainda pegando o jeito, que era um concurso bem distinto do que das procuradorias, né? Então caía mais penal, mais processo penal, tinha outras matérias que aprofundavam um pouco mais. E ali eu decidi já começar a estudar para esses concursos, sim, quando eu entrei no STJ. Que aí já tinha uma base econômica para me suportar, já tinha uma rotina, enfim. E dava prática jurídica, né? Aí foi ali exatamente que eu comecei a estudar para esses concursos. Como é que é? O que você fazia assim que você percebeu que dava certo nos estudos, em termos de organização, de método, até mesmo depois do uso do grana de alguma forma aí na sua trajetória? Como é que você fazia que deu certo e o que você acha que deu errado que depois você corrigiu? Pronto, uma coisa. Vou começar pelo que deu errado. O que deu errado, eu priorizava muito o que eu gostava de estudar. Eu sempre gostei de estudar, por exemplo, muita doutrina, mas, querendo ou não, eu tinha que conciliar isso com jurisprudência, com lei seca, com questões, com revisão, né? Você falava o pessoal sempre fala desses 5 pilares, né? Que é o estudo da doutrina, a realização de questões, a leitura de lei seca, né? A lei no vadimécum mesmo, revisão e jurisprudência, né?
E eu priorizava muito a doutrina, então foi um ponto que me prejudicou em algumas primeiras fases. Logo eu percebi isso, essa falta de equilíbrio no estudo, né? Eu desequilibrava um pouco, principalmente nas matérias que eu gostava, mas em especial para essa leitura. Eu gostava de ler e acabava que isso dificultava um pouco para o aprendizado de jurisprudência, para crescer na prova objetiva, né? A realização, o estudo da lei seca, de fato. Isso me complicou um pouco. E também um pouco da metodologia, né? Muito embora eu gostasse, eu gosto muito de ler, só esse meio de aprendizado não era tão eficiente, porque acabava que ficava enfadonho, né? E foi aí, nesse momento, que eu encontrei o Grama, inclusive. Foi quando eu contratei, fui começar a assistir videoaulas. Eu assisti muito com o professor Edson, de eleitoral. Assistia muito a aula de processo penal também com a professora Geilza. E ali entrou, comecei a diversificar um pouco. Foi uma coisa que deu certo, né? Porque eu estimulava tanto o aprendizado pela leitura, quanto ouvindo da aula ali, né? Anotando também. Foi uma coisa que deu certo. E outra coisa que já vinha me mostrando que dava certo, que era muito útil, era a disciplina, né? Isso é fundamental. Eu mantinha um ritmo de disciplina muito bom, não deixava perder o fio da meada. Claro, às vezes você dá uma descansada e tudo mais, mas com isso foi uma das coisas que eu acho que me ajudou muito na minha preparação, foi manter um nível de disciplina alto. Eu me cobrava bastante, não de alcançar os melhores resultados sempre, muito embora eu quisesse, né? Mas o de manter a consistência ali naquela prática. Eu errei, mas eu vou continuar tentando até eu acertar. Eu ficava nessa teimosia e tentava sempre manter um estudo diário. Inclusive foi o que eu fiz lá quando eu entrei na STJ. Não, vou estudar no dia da posse, vou estudar no primeiro dia de trabalho, não vou parar para descansar agora. Eu não estava cansado, estava muito animado, na verdade. E esse, por outro aspecto, foi uma coisa que me ajudou muito. E até complementando isso, uma coisa que me foi muito útil foi justamente conversar e ver o depoimento de outras pessoas que estavam fazendo concurso. Isso me ajudou, na verdade, demais, demais. Lá no STJ, eu conheci alguns colegas que já estavam fazendo segunda fase de magistratura, de Ministério Público, e na hora que eles falaram isso, eu segurei no braço deles aqui e falei, cara, a gente precisa conversar. Eu preciso saber o que você faz, como você faz e por que você faz assim, entendeu? E eu falei com muitos colegas. Eu aprendi muita coisa com eles, já antecipei alguns erros, antecipei alguns acertos, fortaleci algumas estratégias que eu já vinha tomando, e vi que, bom, aqui está no jeito, aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu nunca tinha pensado, vou incluir, isso aqui eu vou testar. Isso me ajudou bastante, escutar, né, o que os outros têm a dizer, porque a gente começa a estudar para concurso, não adianta pensar que você vai inventar a roda. Existe um método, claro, não é uma receita certinha, né, mas existem vários tipos de estratégias que podem dar certo para cada uma das pessoas e alguém já testou, né? Alguém já testou. Se você for conhecendo, depois você vai testando cada um e às vezes você já acerta de primeira. Não foi bem meu caso, fui evoluindo ali. E às vezes na segunda você acerta, na terceira, o importante é acertar uma hora e não parar antes disso, né? E foi o que eu fiz que me ajudou muito. Aí foi que eu montei uma estratégia boa, em que envolvia essa leitura da lei seca, envolvia uma revisão periódica, envolvia uma leitura de jurisprudência, envolvia a leitura da doutrina que eu gostava, da jurisprudência, a resolução de questões, né? E aí foi quando eu vi um avanço das minhas notas, né? E eu comecei calma aí, tô indo nos simulados, claro, né? Tava ali indo para começar a fazer as provas de magistratura, ainda não tinha nenhum edital que tivesse saído naquela época. Fazendo simulados, fui vendo uma evolução das minhas notas, né? Uma coisa que me ajudou muito foi isso. E só complementando a pergunta anterior, muito embora eu estivesse fazendo concurso para magistratura, MP, esperando da polícia, eu fazia, assim, outros concursos. Eu fiz o de analista do MPU também, que nesse eu fui aprovado. O que mais eu fiz? Eu fiz o que vinha de analista aqui no DF, eu fazia, que era um concurso que me chamava a atenção. E também os de advogado de conselho, né? Continuei fazendo procuradoria quando dava também. Aí, enfim, saiu o edital da Polícia Federal, né? Mas aí veio pandemia, veio
estávamos na pandemia, né? Foi uma novela o concurso, né? Adiou mais de uma vez, né? Demorou um pouquinho para acontecer. Como é que foi esse concurso? Toda essa tensão, essa demora, o sonho aí finalmente bate a porta e vem com tanta emoção, né? Esse foi cheio de emoção. Eu costumo dizer que esse concurso foi cheio de emoção, assim como é o dia a dia profissional. É adrenalina total, né? Foi muita adrenalina no concurso, foi cheio de emoções, né? O que aconteceu? Quando veio o concurso da Polícia Federal, eu estava bastante dedicado para os concursos de promotor, porque acabou que não estava vindo muito delegado, da PF dizia que vinha, mas eu não tinha certeza. Eu falei, pô, tá vindo a MPDFT, eu tenho certeza, que era o concurso que estava na época. Eu também consegui ir para a segunda fase do Ministério Público do Tribunal de Contas do DF, nessa mesma época. E eu estava em algumas outras segundas fases também de concurso desses. Agora eu não me recordo qual. Foi no TJ Rondônia e teve mais algum. Minhas notas já estavam boas nessa época. Eu estava conseguindo tirar boas notas. Aí eu estava animado. Nessas segundas fases de alguns concursos bons, eu estava vendo que eu estava conseguindo desenvolver. Eu estava sentindo alguma esperança, né? Então estava fortificando os estudos. Aí, no meio disso tudo, veio da Polícia Federal, né? Saiu. Eu falei, cara, saiu da PF. E agora, meu Deus? Tô com do MP da FT, que era em casa, né? E era um dos cargos que eu queria. Tô fazendo do MP da CDF, que foi um pouco antes, salvo engano. E mudava um pouco o estudo, né? Ele tinha um estudo mais profundo de financeiro. E como eu tava na pandemia, não tinha outra coisa para fazer, ninguém tava saindo, eu tinha bastante tempo para estudar, né? Então eu ficava em casa e ia fazer o que eu estava fazendo, ia estudar. Então, eu estava conseguindo conciliar um pouco dessas diferenças entre editais, muito embora não seja uma boa estratégia, né? Eu preferia focar em uma prova ou outra ali. Eu sempre focava nessas que tinham um edital mais largo, porque eu conseguia, por tabela, fazer alguns outros, né? E aí veio da PF. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu continuei, aí eu decidi, tive que fazer essa decisão, né? Falei, vou estudar para o do MP, porque engloba, e vou dar uma lida no que é específico para a PF quando chegar mais próximo da prova, né? E assim eu fiz, né? Eu estudei para o MPDFT, eu não lembro exatamente a cronologia, porque agora já se perdeu, né? Mas foi tudo muito próximo. Tanto é que o TAF da PF, acabou que aconteceu... a prova da PF foi antes do MPDFT. O TAF da PF foi no dia da prova objetiva do MPDFT. Aí, quando aconteceu isso, eu já tinha passado na primeira fase e na segunda da de delegado, né? Então já ia fazer o TAF, isso estudando para o MPDFT. Aí disse que ia chocar a data. Aí meu coração já quebrou, né? Pô, vou ter que decidir entre dois concursos que eu queria muito. Primeira fase do MPDFT e o TAF da PF. E como era o TAF, já estava avançando as fases da PF, depois só era a prova oral e o curso de formação, né? Eu falei, cara, não vou poder perder o da PF. E vai me doer o coração perder uma prova de promotor aqui em casa, que demora um pouco mais para sair, né? E aí eu fiquei nessa, falei com os amigos, falei com a família, o que eu faço? Aí, com a bênção de Deus, o que aconteceu foi que, como era muita gente fazendo o TAF, eles tiveram que dividir. Algumas pessoas fizeram no sábado e outras no domingo, no dia da prova do MPDFT. A bênção de Deus, eu fui presenteado com o fato de que minha prova do TAF foi no sábado e eu pude fazer as duas, né? E graças a Deus fiquei muito feliz, passei no TAF da PF e passei na primeira fase do MPDFT, né? Aí surgiu um outro conflito enorme, né? Vou estudar para o quê? Para a prova oral da PF ou para a segunda fase do MPDFT? Que eram provas, aí já, quando vai avançando a fase, vai ficando um estudo ainda mais específico, né? Aí minha cabeça ardeu um pouco. Eu falei, eita, o que eu vou fazer, meu Deus? Que a prova oral é um estudo específico, e a prova discursiva, o outro escrevendo e o outro falando, aí, enfim, toda essa complexidade, né? Aí, novamente, decisões difíceis, né? Como eu estava mais à frente na PF, eu optei por estudar mais para a prova oral, mas sem deixar de lado do MPDFT. E assim fui levando esse batidão, essa dificuldade de escolher o que fazer e como fazer. O como fazer ainda é mais difícil, né? Porque parece, estuda para os dois. Mas aí quando você começa a estudar, você vê, pô, tô estudando, será que eu tô estudando certo? Será que para prova oral tá faltando treino, para discursiva tá faltando treino, preciso escrever mais,
preciso ler mais também. Aí, meu Deus, foi uma adrenalina enorme aí nisso aí, minha pressão ficava até alta. Tanto é que nessa de conciliar concurso, quando eu fui fazer o exame de saúde da PF, minha pressão deu altíssima, porque eu estava estressado com bastante coisa. Porque aí surgiu uma outra prova, que aí, enfim, do MP Minas, né, que eu, na loucura, resolvi fazer e também dava para ir para a segunda, mas essa aí eu acabei perdendo porque chocou datas, né. Eu não sei se essa minha história está sendo meio muito lógica, né, porque acontecia tanta coisa no meio de campo. Não, tá dando para entender. Também é muito É muito detalhe. E aí movimentada, né? é complicado. E é o problema de quem resolve conciliar provas, entendeu? Provas muito distintas e vai mudando a fase, aí vai ficando uma bagunça. Acabou que nessa história eu nem comentei como é que foi a primeira e a segunda fase da PF, né? Porque foi no meio tempo ali do MPDFT também, na preparação do MPTCDF também, que foi um pouco antes. Eu lembro que na primeira fase, na objetiva e na discursiva da PF, né? Naquela correria, eu estudando ali, aí para objetivo, li muita jurisprudência, porque era Sebrasp. E, assim, quando é para ser a prova, parece que vai ser, né? Não tem como correr. Quando Deus quer, né, nada muda. Eu lembro que, estudando para a discursiva, que a discursiva da PF é logo depois do objetivo, é no mesmo dia, né? De manhã e de tarde. De manhã faz o objetivo, de tarde faz a discursiva. Aí eu fiz a objetiva de manhã, aí na hora do almoço, esperando lá para a discursiva, eu fui ler algumas peças que caem para delegado da Polícia Federal, né? Eu selecionei 3. Falei assim, eu vou ler essas 3 e é o que vai dar tempo. Vamos preparar com elas. Tinha lido um pouco ali antes, claro, né? Mas acabou que o tempo estava limitado também com o trabalho, isso ficava muito puxado conciliar isso tudo. E justamente a primeira que eu li e a que mais eu me dediquei para decorar foi a que caiu na prova da PF. Eu lembro que na hora que eu bati o olho na prova, eu falei, eu não acredito que é isso. Eu não acredito que é essa peça que vai cair aqui. E aí eu já anotei lá na folha de rascunho todos os requisitos da peça, tudo que eu devia colocar e fui bem nela. E foi o que me levou, né, para a fase seguinte. Isso foi incrível, porque era para ser, né? Era para ser. E como é que foi a sensação quando você, acho que dois momentos. Primeiro, quando você viu seu nome de área oficial, já tudo resolvido, vamos dizer assim, né? Todas as etapas. E depois, quando você entrou em exercício, né? Começou a trabalhar, já aí como delegado, exercendo ali essa função tão importante para a sociedade, nesse dia a dia tão movimentado que você mencionou, né? Como é que foram esses 2 momentos? Cara, foi incrível, foi muito forte, porque o concurso da PF ele foi cheio de emoções, né? Como eu tinha dito, já no exame de saúde, eu estava meio estressado no stand de prova, minha pressão deu alta, né? Aí eles fazem um outro teste para verificar, porque foi no dia só, né? No dia eu estava cansado e dá aquela síndrome do jaleco branco também, eu não gosto muito de ir ao médico, fico com aquela tensão, né? Aí minha pressão deu alta e me reprovaram no exame de saúde. Mas é aquela reprovação que fala assim, ó, você precisa de exames complementares, né? Aí eu fiz os exames complementares, mostrei que minha saúde estava adequada para o cargo e a pressão estava alta naquele dia por causa dessa síndrome do jaleco branco, também porque eu estava com 1000 coisas na cabeça. Fiz os exames, comprovei direitinho e foi aprovado essa fase de saúde, né? E já foi uma primeira adrenalina. Aí, enfim, depois veio todo aquele dilema, né? Será que vão chamar para o curso de formação ou não, né? Da PF eu não fiquei ali entre os cabeças, né? Então eu entrei depois, né? Nessa última turma que teve agora. Será que vai chamar? Será que não chama? Aí, enfim, chamou. No dia que saiu o decreto autorizando a convocação para o curso de formação, foi uma alegria enorme. Eu nem acreditava. Ficava falando lá em casa, não acredito. Vou fazer o curso de formação, não acredito. Uma emoção enorme, enorme. Felicidade gigante, né? Em ver meu nome ali, né? Pô, fui convocado, vou fazer o curso de formação que eu tanto sonhei em fazer, que eu tanto ouvi falar, que todo mundo falava que era um dos melhores. E, de fato, aí fui para o curso de formação, aquela alegria toda. Né? O curso de formação foi incrível, incrível. É realmente uma experiência única. Uma felicidade imensa ali em participar daquilo, gostei demais. É um curso de formação muito, muito bom mesmo. E aí depois fica aquela expectativa, né? Quando é que vai nomear? Quando é que vai nomear? Nomeou rápido, graças a Deus.
E ver ali meu nome sendo nomeado para um cargo que eu tanto sonhei, foi fortíssimo, impactante, né? Até agora, eu costumo dizer com o pessoal, até agora não caiu a ficha direito, sabe? Teve momentos que eu estava trabalhando, estava dentro da viatura e estava todo montado, né? Todo equipado, e aí eu pensava, cara, tá acontecendo, eu tô aqui. Sabe quando aquele arrepio assim, você se vê onde você tanto queria e cai a ficha um pouquinho ali por um momento e, nossa, aí dava uma alegria enorme de poder estar participando daquele, de fato, dia a dia corrido e maravilhoso também, sabe? É aquele negócio como eu tinha falado, a adrenalina foi antes, durante o concurso e depois, como na posse, né? Manteve aquela adrenalina constante, mas agora já de uma outra forma, né? Com felicidade, não é aquela tensão, é uma adrenalina boa de quem está exercendo a função, de quem está gostando ainda mais do que do exercício da função, né? Porque vai além do que a gente sonha, vai além do que a gente imagina, sabe? Eu imaginava que era bom, eu cheguei aqui e encontrei algo muito melhor. A função é realmente diferente de tudo que eu já trabalhei, é outra coisa, é uma rotina, cara, especial, é um negócio diferente mesmo. Vale a pena, valeu cada minuto de estudo, sabe? Eu até estava conversando aqui aqui em casa, né? Tava falando com a minha noiva, né? Falei, não, é um negócio incrível, né, o trabalho, sabe? Você se vê ali, né? Aquelas primeiras operações e aquela emoção, aquela sensação de, pô, vamos lá, vamos cumprir a missão. Isso paga todos os minutos que eu passei na biblioteca, sabe? Com a recompensa, tudo. Valeu cada segundo. Enfim, foi extremamente satisfatório. Tanto ver na convocação, a nomeação e agora o exercício do cargo. É apaixonante, apaixonante. Qual conselho, se tivesse que dar um conselho para um concurseiro ou para você mesmo, no início da trajetória, qual conselho você daria para que essa pessoa, ou você mesmo aí no passado, não desistisse em meio às dificuldades que aparecem ao longo do caminho, as reprovações, as angústias, um evento como uma pandemia, adiação de prova, tudo isso, a gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil. Qual conselho você traria aqui? Um conselho só, eu diria que a resiliência ela paga o custo dela, sabe? Você se manter firme ali no propósito e no momento da dor mostrar que você está disposto a chegar onde você quer, isso tem um preço caro. Não vou dizer que é fácil, não é. Quem está estudando sabe, não precisa nem explicar. É dificílimo, o preço é alto, é custoso, mas no primeiro momento em que você chegar no lugar onde você queria, tudo isso vai estar pago. Tudo isso vai estar pago, tudo isso vai compensar e você não vai se arrepender nem por um segundo. Então, manter a disciplina, foco. Não pensa na dor, mas usa ela como combustível. Se estiver doendo, é porque tá indo no caminho certo, né? Aquela frase que o pessoal tanto fala, né? É justo que aquilo que muito vale, muito custe. Então, se você quer alguma coisa grande, você está sonhando alto, o preço vai ser alto também. E se você está pagando um preço alto, é porque realmente aquilo que você está correndo atrás vale a pena. Entendeu? Eu usava muito isso como um motivador, sabe? Pô, tá doendo, tá difícil, ainda porque eu tô no caminho certo, então é porque o que eu tô sonhando realmente vale a pena, sabe? É custoso. Nada que vem fácil fica. Vem fácil, sai fácil, né? O que custa muito, muito vale e permanece, né? Isso era uma coisa que eu usava sempre. Então, manter a disciplina, manter o foco, permanecer resiliente ali com o que você está fazendo e ser estratégico, né? Não adianta não basta a ideia do trabalho duro. Tem que trabalhar duro, sem dúvida, mas tem que ser, antes de tudo, estratégico, né? Isso vai economizar dor, não vai tornar tudo fácil, com certeza, mas vai economizar dor e vai levar a um resultado mais rápido, né? Mas, sem dúvida, eu acho que o conselho primeiro é não parar e seguir com disciplina. Disciplina o tempo inteiro, buscar evoluir. Esse trabalho chegar ao ponto desejado, né?
Lucas, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela conversa, por compartilhar um pouco da sua história inspiradora aí para tantas pessoas. Sempre uma honra receber ex-alunos GRAN, hoje autoridades, hoje pessoas servindo ao nosso país em funções importantes como a sua. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui Muito com você. obrigado. E muito obrigado a você que me acompanha, que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal e ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui semanalmente há mais de 5 anos, para te inspirar, para te motivar, para te ajudar a não desistir. Até a próxima. Tchau, tchau.